Olá, tudo bem? Hoje é o nosso primeiro estudo bíblico, né? Que nós vamos estar compartilhando aí junto com vocês. Nossa primeira lição do estudo bíblico. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso primeiro estudo bíblico. Amém? Vamos aqui brevemente fazer uma oração para que você possa compreender a Palavra de Deus. Senhor, nesse momento vamos estudar a Tua Palavra. Peço que o Senhor possa nos dar entendimento, fortaleza e nos auxiliando, Senhor, a entender e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Essa é a nossa primeira lição. Amém? Aqui só uma curiosidade, né, para você ver. A Palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma pequena biblioteca, porque ela é composta por 66 livros, escrita por cerca de 40 autores de diferentes culturas, e ela foi escrita num período mais ou menos de 1.600 anos. Ela não é um livro qualquer, porque ela tem um poder especial e transformador. E é exatamente isso que vamos abordar aqui nesse estudo. Primeira pergunta: como Jesus considerava a Bíblia? João 17, verso 17. Diz assim: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então Jesus ele fala que a Bíblia, ele considerava a Bíblia como verdade. A palavra de Deus é a mais pura verdade. Vamos para a nossa segunda pergunta. Qual é a atitude de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Atos 8, verso 26 a 31, conta a história do eunuco, né? Fala que o anjo disse ali para Filipe: levanta-te e vai para o sul, a caminho de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E fala que quando Filipe foi levado, ele encontrou um etíope, né? E ele estava voltando ali, e aí Filipe chega perto dele e pergunta assim: o que é que você está lendo? Aí ele fala: eu estou lendo Isaías. E aí ele fala: você está entendendo? Ele falou: não, eu não consigo entender, porque não tem quem me explica. E aí Filipe entrou no carro e subiu, né? E começou a ensinar. Então hoje, qual que é a atitude de muitos estudantes da Bíblia? Eles muitas vezes leem e não entendem. E o que que eles necessitam? Alguém que explique a Bíblia. Alguém que explique a Bíblia, né? Estudam e não entendem. E para entendê-la, precisa de alguém para explicar. Muitas vezes existem muitos versos na Bíblia assim meio controversos que se você não orar, pedir a direção de Deus, muitas vezes você não pode entender, né? E esse é o principal objetivo aqui do nosso estudo, fazer com que você entenda e compreenda a palavra de Deus, amém? Então, essa é a posição de muitos estudantes da Bíblia. Agora, qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28, verso 10, nos diz o seguinte: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, qual que é a maneira correta? Você comparar sempre, né? Um mandamento com o outro, um mandamento sobre um mandamento, a regra sobre a regra, um pouco aqui, um pouco ali, nunca estudar só um assunto isolado, né? Você estudar os assuntos aí de, em vários livros, se for possível, vários textos que falem sobre o mesmo assunto. Essa é a maneira correta de estudar a Bíblia. Agora vamos aqui para a gente entender o que a gente lê, tá bom? Marque verdadeiro ou falso. A forma correta é comparar os textos que tratam do mesmo assunto, verdadeiro ou falso? O que você acha? Buscar outras passagens que explicam o assunto, verdadeiro ou falso? Fala aí o que você acha. Estudar sem pedir orientação de Deus, verdadeiro ou falso? Um pouco aqui, um pouco ali do mesmo assunto, verdadeiro ou falso? Vou contar aqui 30 segundos, né, para você pensar um pouco aí nessa resposta aí, tudo bem?
Vamos ver as respostas? A primeira é verdadeira, conforme a gente leu, né, em Isaías 28:10, a gente tem que comparar os textos que tratam os mesmos assuntos. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, né? Buscar outras passagens que explicam o assunto, também é verdadeiro. Estudar sem pedir orientação de Deus. Ah, vou ler tal verso hoje, vou ler tal coisa. É falso, né? Toda vez que você for ler a Bíblia, você tem que pedir a orientação de Deus. E ali, verdadeiro, né? Um pouco aqui, um pouco ali, do mesmo assunto. É bom não variar muito o assunto para poder você ter a compreensão daquilo que você começou a estudar, tudo bem? E agora, qual o benefício que recebe o estudante da Bíblia? João 5,39 diz: Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. Então, qual que é o benefício? Através do estudo da Bíblia, a gente pode obter a vida eterna e conhecer o personagem central, chamado Jesus Cristo, e conhecer todo o amor que foi otorgado a cada um de nós. Esse é um dos principais benefícios da Bíblia. Obter a vida eterna, conhecer Jesus e entender o amor que ele teve por cada um de nós. Agora, qual que é o outro benefício prático que advém de examinar a Bíblia? Primeiro aqui, João 16, verso 13, nos diz assim: Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar de que há de vir. Continua aqui dizendo: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqui, qual o benefício prático? Ser liberto pela verdade. A verdade, ela é descrita na palavra de Deus. E toda vez que a gente estuda, a gente vai se libertando do pecado e das coisas do mundo. Esse é o outro principal benefício do estudo da palavra. Amém? E agora, quem inspirou os profetas a escreverem a Bíblia? 2 Pedro 1:21 nos diz: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia foi escrita por homem, é o que a gente escuta por aí. Sim, ela foi escrita por homem. Mas esses homens eram homens santos, e mesmo tudo que eles escreveram na Bíblia foram por inspiração de Deus. Isso é que faz com que a Bíblia não seja um livro qualquer. Vamos lá agora para a sétima pergunta. Quanto do texto da Bíblia é inspirado por Deus? 2 Timóteo 3,16 nos diz que toda a Escritura, tanto o Novo quanto o Velho, é inspirado por Deus. E fala, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, quanto dos textos da Bíblia é inspirado por Deus? Todos eles, desde Gênesis a Apocalipse. Vamos para a oitava, né? Agora, qual que é a única parte da Bíblia que não foi escrita por homem? Êxodo 31, verso 18 nos diz: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Todos nós sabemos que as tábuas dos testemunhos são as tábuas dos 10 mandamentos. E de toda a Bíblia, é a única parte em que Deus escreveu pessoalmente, com o seu dedo, conforme diz a Bíblia. O resto todo foi os homens inspirados por ele. Mas esse é o único texto da Bíblia que foi escrito diretamente por Deus, né? Claro, escreveu primeiro nas tábuas de pedra e posteriormente o homem escreveu, né, no papel. Mas diante de tudo que tem na palavra de Deus, os mandamentos são os únicos que foram escritos diretamente pelo dedo de Deus. Agora a nona pergunta. Alguém pode mudar ou alterar a Bíblia? Será que alguém pode acrescentar, mudar, fazer alguma coisa na Bíblia? Olha o que diz Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não são consumidos. Apocalipse 22, verso 18 a 19, nos diz: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa,
Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, segundo a Bíblia, alguém pode modificar ou mudar alguma coisa da palavra de Deus? Não. Claro que existem pessoas aí, como ali o Papa, alguns pastores, né, que acham que tem essa autoridade, mas a Bíblia fala que aquele que mudar vai ser tirado o seu nome do livro da vida. E agora vamos para a nossa 10ª pergunta. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João 3,17 nos diz: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Tiago 1, verso 22 nos diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. Né? Então, são chamados de felizes, porque bem-aventurados significa felizes, se conhecem da palavra de Deus. Os estudantes da Bíblia são chamados de felizes, porque a Bíblia nos traz essa felicidade. Então, aqui encerramos, né, o nosso primeiro estudo com as 10 perguntas, e agora vamos fazer uma recapitulação. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos a estudam e não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo tema. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e não podemos acrescentar e nem tirar nada das Escrituras. Né? Conforme a gente viu, esse é o resumo aqui do nosso estudo. Agora vamos para o nosso compromisso da fé. Isso agora vai depender de você, né? Você só vai pôr aí sim ou não. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Você quer dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Você fará tudo possível para colocar em prática os seus ensinos na sua vida? Que Deus possa te abençoar para que você possa ali cumprir esse propósito de Deus na sua vida. Amém? Gostaria de orar com você aqui nesse momento. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudar a sua palavra. Abençoe, Senhor, ao ouvinte da mesma que nesse momento está assistindo aqui ao nosso vídeo. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente para que possa compreender e entender a sua palavra e a sua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, né? Espero ouvir vocês aí, ou estar com vocês em mais um estudo aí. Fiquem ligados, né? Vou estar ali postando o próximo estudo, para que você possa entender e compreender mais ainda da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.